Como vocês sabem, né, a maioria de vocês deve saber, sou vereador em São Paulo, mas hoje eu não vim aqui falar como político. Eu vim falar como historiador, sobre um dos pontos, aliás, que me levou para a política, que é justamente um negócio chamado senzala ideológica. Aqui está o controlinho, graças a Deus, já está preocupado. Que é um negócio chamado senzala ideológica, que foi criado pela esquerda para aprisionar os negros na era moderna. E é esse assunto que me levou a escrever um livro, que inclusive está disponível aqui na livraria hoje, que é o Senzala Ideológica, a escravidão do negro no século XXI. Mas, para a gente começar a falar sobre isso, a gente precisa retornar ao conceito inicial. O que é senzala? Senzala, no Brasil, era o lugar onde donos de escravos deixavam os seus escravos para mantê-los sob controle. Quando você tinha uma grande propriedade, por exemplo, você mantinha os escravos naquela senzala para facilitar a contagem. E dessa forma você evitava as fugas, evitava que eles escapassem do seu controle. A senzala ideológica é a evolução disso. É a tentativa de colocar todas as pessoas negras em um espaço, mas um espaço ideológico. Se você sai 1 milímetro dele, você já pode ser xingado de todas as formas, inclusive de formas racistas. Exemplos? Bom, um exemplo famoso é o meu caso com Ciro Gomes, que me chamou de capitãozinho do mato nazista, porque eu sou contra as cotas raciais e sou conservador. Um exemplo mais recente aconteceu com o deputado Hélio Lopes, do Rio de Janeiro. Numa comissão, ele estava discursando, também com seus posicionamentos conservador, e alguém lá do fundo da sessão, que nem estava discursando, grita, capitão do mato. E o Hélio logo se levanta, protesta, as pessoas começam a dizer que aquilo é crime, porque despertaram para isso, para a senzala ideológica. Só que não fica só nesse aprisionamento. Há uma releitura da história, e feita com base em mentiras. A mentira começa com a monarquia e a escravidão. Na escola, a maioria de vocês deve ter aprendido que Dom Pedro II e a princesa Isabel foram forçados a acabar com a escravidão. Mentira! Por diversas vezes, Dom Pedro disse que a escravidão era uma vergonha para a história do Brasil. Princesa Isabel chegou a financiar um quilombo. Para quem não se lembra, quilombo era justamente aqueles espaços onde os negros podiam viver livremente durante a escravidão. Princesa Isabel foi uma das financiadoras do Quilombo das Camélias ou Quilombo do Leblon, que era justamente conhecido por juntar e ser financiado por diversos abolicionistas e pessoas contra a escravidão. Mas vai além, porque eles também ocultam todas as figuras negras que, de alguma forma, vão contra os princípios da esquerda e que não ajudam no seu discurso. Uma dessas figuras, por exemplo, é André Rebouças. Um dos maiores, se não o maior engenheiro do Brasil, que construiu diversas obras públicas ao redor do nosso país. Ele era negro durante a escravidão, nasceu liberto, mas estudou a maior parte da vida por conta própria. Tudo que ele aprendeu sozinho. Fez grandes obras no Brasil durante a escravidão, mas não admitia escravos nas suas construções. Um exemplo de escritor também. E aí você pode me perguntar, mas por que a esquerda não fala de André Rebouças? Porque André Rebouças venceu pelos próprios méritos. André Rebouças não precisou de cotas. André Rebouças não defendeu uma revolução. André Rebouças era conservador, acreditava em Deus e defendia a família. André Rebouças representa a maioria dos negros do nosso país. E por representar a maioria desses negros, que nada tem a ver com a esquerda revolucionária e comunista, foi esquecido, deletado da história. No máximo, está no nome de algumas avenidas. Mas tem mais. José do Patrocínio, por ser negro, não conseguiu entrar na faculdade de medicina. Se formou em farmácia.
Depois foi escritor, jornalista e um dos principais defensores da abolição da escravidão do nosso país. Era próximo também da monarquia. E por ser próximo da monarquia, foi esquecido da história. Mas ele, por exemplo, foi o responsável por declarar oficialmente a proclamação da República no Brasil. O golpe republicano, que se consolida em 15 de novembro de 1889, não foi declarado pelo primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, que estava doente, afastado e distante. José do Patrocínio, nessa época, era vereador do Rio de Janeiro e leu o primeiro documento que transformou em ato jurídico e político a proclamação e, portanto, o início da nossa República. Apesar dele ser um defensor da monarquia, já não tinha salvação àquela altura. E mesmo tendo sido tão importante para o fim da escravidão e para a história do Brasil como um todo, foi esquecido, porque venceu pelos próprios méritos, acreditava em Deus, defendia a família. Luiz Gama. Luiz Gama libertou mais de 600 escravos na história do Brasil. Todos eles como advogado, mais conhecido como Rábula, porque era negro e não conseguiu entrar na Faculdade de Direito de São Francisco, da USP. Foi escorraçado. Mas estudou direito por conta própria. Antes disso, foi vendido pelos pais, que não tinham dinheiro nem para comer, apesar de ter nascido liberto. Foi tratado como escravo a maior parte da vida. Mas aprendeu a ler sozinho, aprendeu a escrever sozinho, aprendeu o direito sozinho, se transformou em advogado sozinho e sozinho libertou centenas de escravos. Mais um que lutou, que enfrentou muitas dificuldades, mas que venceu pelo próprio mérito. E mesmo diante da escravidão, não utilizava a sua cor para se vitimizar. Não, lutou como um brasileiro, como a maioria dos brasileiros que nós conhecemos. Mais um que foi esquecido na nossa história. Outros que foram esquecidos, e aí já no século XX, foi a Frente Negra Brasileira. Hoje, quando nós falamos em movimento negro, nós já pensamos em marxismo, mas nós tivemos a Frente Negra Brasileira que incentivava negros a trabalharem, a se formarem, a gerarem a sua própria riqueza e a abrirem o seu próprio negócio, para que tivessem independência. Mas se pessoas pobres se tornam independentes, a esquerda perde o seu discurso e a Frente Negra foi esquecida. E aí chegamos às cotas raciais. O discurso atual é de que os negros no Brasil sofrem com o racismo e, portanto, não podem superar as dificuldades sozinhos. Precisam de uma ajuda do Estado. Eu nunca aceitei essa mensagem, mesmo não entendendo direito o que significavam as cotas raciais. Mas a ideia de ser julgado por aquilo que eu aparento e não por aquilo que eu sou é absolutamente repugnante. A ponto de que em universidades federais do Brasil, já se chegou a ter um edital defendido pela esquerda que dizia qual era o tamanho adequado do crânio de uma pessoa negra, qual era o tamanho adequado da